Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, e dando continuidade ao livro 12 Regras para a Vida, o antídoto para o caos, nós vamos entrar agora na regra 8, antídoto 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Vamos lá aos trechos. Imagine o seguinte: você vai estudar engenharia porque é isso que seus pais querem. Mas não é o que você quer. Desenvolver objetivos contrários aos seus próprios desejos leva à desmotivação e ao fracasso. Não é o que você quer. Tá no modo agradador. Então, provavelmente, dificilmente vai funcionar redondinho. Não vai funcionar. Você lutará para se concentrar e disciplinar, mas não funcionará. Sua alma rejeitará a tirania da sua vontade. De que outra maneira isso poderia ser dito? Por que você está cedendo? Talvez não queira decepcionar seus pais. Embora, se fracassar, esse será o resultado. Pode ser que não tenha coragem para o conflito necessário a fim de libertar a si mesma. Precisaria de coragem para se libertar desse conflito. Talvez não queira sacrificar sua crença infantil na onisciência dos pais, desejando devotamente continuar acreditando que há alguém que o conheça melhor do que você mesmo e que também sabe tudo sobre o mundo. Quando a gente é criança, a gente tem essa ideia, né? Então, a pessoa estaria agindo como criança. Você quer ser protegido contra a solidão cruel da existência do ser individual e sua decorrente responsabilidade. Depois que a gente cresce, tem as responsabilidades. Isso é tudo muito comum e compreensível. Mas você sofre porque, na verdade, não foi feito para ser engenheiro. Chega o dia em que você não aguenta mais. Você abandona a faculdade, decepciona seus pais. De qualquer maneira, decepciona. Mas a maneira mais dura de decepcionar é onde entra a mentira, onde não há a verdade. Aprende a conviver com isso. Aprende a conviver com essa decepção maior que foi causada por não ter tido a coragem de conversar com os pais e explicar que não era aquilo na verdade que você gostaria de estar fazendo. Se tivesse dito a verdade logo de começo, olha quanta dor evitaria. Então, a verdade, ela pode ser dura, mas ela vem para evitar muito tempo de dor e muita dor. E é preciso ter coragem para andar com a verdade. Porque pode ser que existam os conflitos, e vão existir. Mas os conflitos são resolvíveis, a gente consegue resolver melhor do que conviver anos com uma mentira. Então vamos lá. Agora, dando continuidade a um outro trecho, se tratando de objetivos, né? Essa pessoa, ela foi cumprir um objetivo que na verdade não era dela, era dos pais dela. E agora a gente vai falar no cumprimento de objetivos. Talvez seja melhor conceitualizar da seguinte maneira: todo mundo precisa de um objetivo concreto e específico. Uma ambição e um propósito para limitar o caos e criar um sentido inteligível para a sua vida. Então, os objetivos, eles criam um sentido para a nossa inteligência, que nós entendemos como aquilo dá sentido à nossa vida. Com relação a esses objetivos,
haja diligentemente, quer dizer, intencionalmente, em direção a um fim articulado. Articulado quer dizer planejado e seguindo um passo a passo, definido e temporário. Terá um tempo. Ao fazer isso, no entanto, permita que seu espírito e o mundo se revelem por si sós, enquanto você se expressa e age de acordo com a verdade. Eu estou lá, trabalhando no meu objetivo diligentemente, agindo com a verdade, me expressando na melhor forma possível, né, que é verdadeiramente. E sim, as coisas vão se revelando conforme vão se desenrolando, né? É natural que as coisas venham acontecendo. Essa é, ao mesmo tempo, a ambição pragmática e a fé mais corajosa. Às vezes nem tudo dá absolutamente certo como planejado, quer dizer, geralmente não dá. E a gente precisa andar corajosamente com essa verdade. Agora, a mentira. Vamos lá. Para a grande mentira, primeiramente precisamos da pequena. E por que não mentir? Por que não torcer e distorcer as coisas para obter um pequeno ganho e suavizá-los? Para manter a paz ou evitar sentimentos feridos? Uma pequena mentirinha. Porque essa pequena mentirinha, ela pode dar um pequeno ganho ou suavizar alguma coisa. Essa pequena mentira, ela vai dar uma aparência de paz. Essa pequena mentira, não vou chatear X pessoa. Essa é a mentira da pequena mentira. A realidade tem seu aspecto terrível. Precisamos realmente confrontar sua face de serpente. Isso daqui é como a pessoa que está prestes a mentir pensa. A realidade tem seu aspecto terrível, precisamos realmente confrontar sua face de serpente a cada momento da nossa consciência desperta e a cada mudança de nossa vida. Por que não virar o rosto, pelo menos quando o olhar é doloroso demais? Eis a pergunta. Por que não disfarçar, fingir que não está vendo? Agora vamos responder isso. O motivo é simples. As coisas desmoronam. O que deu certo ontem não necessariamente dará certo hoje. Às vezes contou uma mentirinha e deu certo. Aí a mentira mente para você falando que vai dar certo de novo. Que a mentira mente para o mentiroso. E geralmente isso não acontece. Quer dizer, isso não acontece. Chega uma hora que não dá mais certo. As coisas desmoronam. Aí você pode pensar assim, mas enquanto está dando certo eu vou fazer. Não faça isso, porque só amplia o problema. As coisas desmoronam. É uma das grandes descobertas da humanidade. E aceleramos a deterioração natural das grandes coisas através da cegueira, quer dizer, virar o rosto. Quer dizer, as coisas tendem por si só a se deteriorar. Aí, quando eu vivo na mentira, fingindo que não estou vendo, através da cegueira, da inação, não me mexo em relação àquilo, e da falsidade, uso de falsidade para não agir. As coisas, eu amplio e acelero a deterioração das coisas. Sem atenção, a cultura se degenera e morre, e o mal prevalece. Quer dizer, não vou dar atenção a uma coisa que precisa ser dada,
passo a viver uma mentira, aí quer dizer, o mal prevalece, quer dizer, não consigo arrumar as coisas, vai só piorando. Quando as mentiras ficam grandes o suficiente, o mundo inteiro se deteriora. Além do mundo fora, eu digo também o mundo da pessoa que se põe a mentir. Mas se você olhar perto o bastante, a maior das mentiras é composta por quê? Por mentiras menores. E essas por outras menores ainda. E a menor das mentiras é onde a grande começa. Quando começa uma grande mentira? Não há mentirinha. Não é apenas uma declaração inexata sobre o fato. A mentira corrompe o mundo. Tem alguma dúvida disso? Que a mentira corrompe o mundo? Inclusive a menorzinha. Inclusive aquela que é usada para suavizar, para não ferir algum sentimento. E o que é pior, essa é a sua intenção. A mentira mente. E a intenção dela é corromper, é destruir, é deteriorar. Primeiro, uma mentirinha. Depois, várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso, um pensamento distorcido. Então, aqui ele está descrevendo o que vai acontecendo na cabeça da pessoa que mente. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Aí, olha aqui, ó, já entrou na fase do pensamento. O mentiroso já está se tornando um escravo. Então, mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então, o que é ainda mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, mentindo constantemente, agora necessárias, porque tem que encobrir um monte de coisa, em uma crença, aquilo virou uma crença. E ação automatizadas, quer dizer, adquire o costume de mentir e aquilo vira uma crença. Crença quer dizer uma coisa que a pessoa acredita, não é que seja uma verdade, é só aquilo que aquela pessoa acredita. Especializadas, estruturadas e neurologicamente classificadas como inconscientes. Aquilo que começou uma mentirinha virou uma bola de neve e agora automaticamente já está no inconsciente da pessoa. Olha o emaranhado que a gente se mete quando a gente enreda pelo lado da mentira. Olha o emaranhado, torna-se inconsciente, mas tem consequências. Em seguida, ocorre o enfraquecimento da própria experiência. A vida da pessoa começa a ficar detonada, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Quer dizer, eu contei uma mentirinha visando um ganho, um resultado, uma suavização, e eu não vou ter esse resultado, porque a mentira não se sustenta, não vou ter esse resultado. Então você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Quer dizer, aquilo que começou com uma mentirinha vira uma bola de neve, e essa bola de neve depois ela vem passar por cima de mim. Mentira é um caso sério. Depois disso, não bastando, vem a arrogância e o senso de superioridade que inevitavelmente acompanham a criação de mentiras bem-sucedidas. Então, algumas deram certo, aí a pessoa se enche de arrogância e se acha ao máximo, o dono. Mentiras hipoteticamente bem-sucedidas, né? E aqui reside um dos grandes perigos. Aparentemente, todos são enganados, aparentemente, mas quem está sendo enganado é sempre o mentiroso. Então, todos são idiotas, é isso que o mentiroso pensa. Menos eu. Acha que todo mundo é idiota, menos ele.
Todos são idiotas e enganados por mim. Então posso me safar do que quiser. Então a pessoa acha que ela vai mentir para sempre e sempre vai dar certo. Finalmente, a proposição. O próprio ser é suscetível a minhas manipulações. A pessoa já começa, ela se confundir ela mesma. Sendo assim, ele não merece respeito algum. A pessoa passa a não se respeitar mais. Olha só. Aqui as coisas estão desmoronando. Assim como Osíris, que é numa história egípcia, cortado em pedaços, essa é a estrutura da pessoa ou do Estado que se desintegra sob influência de uma força maligna. Olha o que a mentira faz. Esse é o caos, a pessoa entra em caos, e a gente está estudando como, né, não entrar em caos, do submundo surgindo como um dilúvio, quer dizer, bem pesado, para dominar o território conhecido. Mas ainda não é o inferno. O inferno vem depois. O inferno vem quando as mentiras já destruíram o relacionamento entre o indivíduo, ou o Estado, e a própria realidade. A pessoa passa a viver fora da realidade. Isso é muito sério. As coisas desmoronam. Se está fora da realidade, por óbvio que não vai funcionar nada. A vida se degenera. Tudo se transforma em frustração e decepção. Aquilo que antigamente era arrogância, senso de superioridade, era só uma mentirinha. E por que não mentir? Ah, mas eu vou estar suavizando. Ah, eu não vou deixar ninguém chateado. Claro que a gente não faz as coisas para deixar as pessoas chateadas. Mas, por mais dura que seja, a gente precisa falar a verdade. E também estar sujeito a ouvir a verdade. Torturado pelo fracasso constante, o indivíduo se torna amargo. A decepção e o fracasso se juntam e produzem uma fantasia. O mundo está empenhado em meu sofrimento pessoal. Agora já está culpando o mundo. Em minha queda particular, em minha destruição. Estão querendo me destruir. Mas lembra que começou com uma mentirinha? E é preciso ter coragem para falar a verdade. Agora vem. Eu preciso, mereço e devo ter minha vingança. Olha no que a gente acaba se transformando quando começa com uma pequena mentirinha. Esse é o portal do inferno. Sério, né? A pessoa passa a viver num mundo inabitável. Vou até tomar uma aguinha. Dizer a verdade é levar a realidade mais habitável do ser, quer dizer, de nós, da nossa vida. A verdade constrói edifícios que podem durar 1000 anos. A verdade constrói edifícios, quer dizer, a verdade é sólida. Pode ficar tranquilo com a verdade. Disse a verdade, virou a página, acabou. A verdade alimenta e veste os pobres e gera nações ricas e seguras. Que é ser pobre e inseguro, envereda pelo mundo da mentira. A verdade reduz a terrível complexidade de um homem à simplicidade de sua palavra para que se torne um parceiro e não um inimigo. Quer dizer, com a verdade a gente atinge a simplicidade e na simplicidade a gente consegue conviver com as pessoas em parceria. E ó que paz, né?
A verdade faz com que o passado seja verdadeiramente o passado e faz o melhor uso das possibilidades futuras. Isso aqui não abre a sua mente, isso aqui abre a minha cabeça. A verdade é o recurso natural máximo e inesgotável. É a luz na escuridão. Que tranquilidade falar a verdade. Enxergue a verdade. Diga a verdade. Eu te falo, busque a verdade. A verdade não virá disfarçada de opiniões compartilhadas pelos outros. Assim como a verdade não é uma coleção de slogans nem uma ideologia. A verdade evitará que sua alma murche e morra enquanto passa pela inevitável tragédia da vida. Ela o ajudará a evitar o terrível desejo de buscar vingança por essa tragédia. Quer dizer, a verdade, ela nos protege. A verdade é essa, a verdade é que a verdade nos protege. Se sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Se você se prende demais a uma ideologia ou remói niilismo, experimente dizer a verdade. Se você se sente fraco e rejeitado, desesperado e confuso, experimente dizer a verdade. Até para mim mesmo. Aliás, primeiro para mim mesmo. Depois, meu ambiente. No paraíso, todos dizem a verdade. Por isso que é paraíso. É isso que o torna paraíso. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Nós só temos a ganhar, dizendo a verdade.